Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo a gente vai falar para os primeiros tipos de diagramas, que são os diagramas monocomponentes, e dos sistemas isomorfos ou isomorfos binários, né, de dois componentes que são totalmente solúveis um dentro do outro. Vamos começar então com os monocomponentes. Bom, como o próprio nome diz, um diagrama de fases monocomponente ele só tem um componente, então ele não tem variação de composição química, né? Lembrando que a gente tem três variáveis de entrada no diagrama. Uma é a composição química, outra é a pressão e outra é a temperatura, né, os fatores termodinâmicos. E a saída é o número de fases, quais fases que estão lá presentes, a quantidade de cada uma das fases e a composição química dessas fases. Nesse caso, de um diagrama monocomponente, a gente só tem duas variáveis, que é a pressão e a temperatura. Então, a gente consegue expor esse gráfico, essas variáveis, num gráfico de dois eixos. Então, nesse eixo aqui, a gente consegue ver a pressão, e nesse eixo aqui, a gente consegue ver a temperatura. Né? Então, esse aqui é um diagrama hipotético, né, de um determinado componente A. Então, chamei esse componente A. O sistema aqui a gente chama de sistema A, só tem um componente, né? E a gente tem três fases aqui. Não tem nenhuma região com mais de uma fase, porque a gente só tem um componente, não tem como formar duas fases, né? Então a gente tem uma região aqui com uma determinada pressão e temperatura que forma a fase 1, região com uma determinada temperatura e pressão aqui que forma a fase 2 e uma determinada região que forma a fase 3. Tem três fases distintas e tem um ponto tríplice aqui, que é a união dessas três fases aqui em uma determinada temperatura e pressão. Bom, vamos ver um exemplo prático disso. Esse é um diagrama que vocês já devem ter visto, já devem conhecer, que é o diagrama da água. Então é um monocomponente, a água, tem três fases nesse diagrama, vapor, gás, né? Líquido e sólido. São essas três fases e são divididos por essas linhas aqui, suas interfaces. Né? Então, de acordo com a temperatura e a pressão, a água vai estar em um determinado estado ou determinada fase. A gente tem um ponto invariante aqui, o ponto tríplice, né, que as três fases se encontram em equilíbrio. Esse diagrama é relativamente fácil de interpretar. A gente não precisa calcular a quantidade de cada uma das fases, nem a composição química de cada uma das fases, porque a gente só tem regiões monofásicas. Então, eventualmente, se a gente está no campo do líquido, né, então a gente vai ter uma fase aqui, que seria a fase líquida, a quantidade dela seria 100% de fase líquida, só tem uma fase, e a composição química dela como é um material monocomponente, é a composição química do componente. Então, um diagrama relativamente fácil de se interpretar e se entender o que está acontecendo em cada uma das fases aqui. Tudo bem? Bom, agora então a gente vai para os diagramas binários, né? Então aqui a gente não tem mais um componente, a gente tem dois componentes. E nesse caso a gente vai começar estudando os diagramas binários isomorfos. Isomorfo significa, como a gente viu no vídeo anterior, que os dois componentes são totalmente solúveis um dentro do outro, seja no estado sólido, seja no estado líquido. Um exemplo mais tradicional de todos que a gente usa nas ciências dos materiais é o sistema cobre-níquel. O cobre e o níquel eles têm semelhanças atômicas muito grandes, né, em termos de eletronegatividade, raio atômico. Então, um componente acaba sendo totalmente solúvel dentro do outro sem formar uma segunda fase. Então, não tem limite de solubilidade, independente das proporções que são utilizadas nessa liga. Então, aqui tem um esquema hipotético de um diagrama isomorfo binário. Então, novamente salientando, né, a gente tem três pontos de entrada um diagrama, é a temperatura, a pressão e a composição química. Agora a gente tem uma variação de composição química, porque a gente tem dois componentes. Nesse diagrama hipotético aqui, a gente tem o componente A e o componente B. Então a gente tem proporções de misturas nesse eixo aqui, então 50% de A, 50% de B, 100% de A estaria aqui, 100% de B estaria aqui, então a gente estaria modificando a composição química nesse eixo aqui, e nesse eixo aqui a gente estaria modificando a temperatura. Para conseguir visualizar um diagrama binário e isomorfo, né, através de um gráfico bidimensional, a gente teria que setar uma das três variáveis como constante. E como padrão, geralmente é setada a pressão constante de um ATM. Então, se vocês olharem um diagrama de fase que tenha só variação de temperatura e composição
química e não tiver nenhum detalhe extra explicando aquele diagrama de fase em relação à pressão, aquele diagrama ele foi calculado ou foi obtido através de assumindo uma pressão constante de 1 atm. Né? Então a gente seta essa pressão como sendo constante e varia a temperatura e composição química para ver as fases. Né? Então, nesse sistema aqui é um sistema AB, né, que tem dois componentes, A e B. A gente tem duas fases nesse sistema, a fase 1 e a fase líquida, e a gente tem uma região que tem duas fases coexistindo, que é essa região aqui entre essas duas linhas pretas aqui, né? Então é a região que tem a fase 1 e a fase líquida coexistindo dentro do material. Então aqui, nessa região, a gente já começa a ter que fazer algumas aplicações de algumas regras para ver qual é a quantidade que a gente tem de cada uma das fases e qual é a composição química de cada uma dessas fases. Então se eu tiver com a minha composição química e a minha temperatura aqui nesse campo, eu só tenho uma fase, então vai ser 100% líquido o meu material, e a composição química do meu material vai ser exatamente a composição química nominal da minha fase, né, que seria essa composição química lá embaixo do meu material. Né. Se eventualmente eu tiver aqui embaixo, uma região monofásica, novamente eu só tenho uma fase, a fase 1 aqui, eu só tenho uma fase presente, 100% da fase 1, e a composição química seria a composição química nominal do meu material. Se eu tiver nessa região aqui, eu tenho duas fases, a fase 1 e a fase líquida. A composição química da minha fase 1 e a fase líquida são diferentes, e as quantidades de fases também são diferentes. Então a gente tem regras para calcular isso, a gente vai ver nesse vídeo como funciona essas regras. Né? Então esse aqui é um diagrama hipotético, como eu falei, de um sistema AB com duas fases aqui. E esse aqui, então, é um diagrama real de um sistema cobre-níquel. Então, vamos entender cada um dos eixos desse diagrama, né? Então, aqui no eixo esquerdo de vocês, a gente tem a temperatura em graus Celsius, enquanto o eixo direito tem a temperatura em Fahrenheit. Embaixo, a gente tem a variação da composição química. Vamos ver o que está escrito aqui. Esse é o 8%. Então, é percentual em massa de níquel. Então aqui é 0% de níquel, 20% de níquel, 40% de níquel, 60%, 80% e 100% de níquel. Como é um sistema binário cobre-níquel, quando eu tiver 0% de níquel é equivalente a 100% de cobre. Quando eu tiver 20% de níquel é equivalente a 80% de cobre. 40% de níquel, 60% de cobre e assim por diante. Então é assim que a gente vai fazer a leitura desse eixo aqui, em termos de composição química. Lá em cima tem a composição química em percentual atômico dos constituintes. Geralmente a gente usa percentual em massa. Então a gente vai usar, e a temperatura em graus Celsius. Né? Então a gente vai usar esses dois eixos aqui. A única diferença desses eixos aqui, né, seriam as unidades são diferentes desses dois que a gente vai utilizar. Tudo bem? Então a gente vai olhar também as fases que estão presentes nesse diagrama. Está tudo em inglês aqui, mas é relativamente fácil de entender. Então a gente tem a fase líquida presente aqui nesse campo. Então há temperaturas aqui acima de 1200, dependendo da composição química, eu tenho o material todo líquido. E a gente tem uma fase alfa aqui embaixo. Geralmente as fases sólidas do material são representadas por letras gregas em minúsculo. Então aqui é a fase alfa, né, desse material. Nota que, independente da composição química que a gente adotar aqui em termos de material, ou seja, 80% de níquel, 40% de níquel, eu vou ter só uma fase nesse campo aqui embaixo, porque é um sistema isomorfo. Então o cobre ele se mistura totalmente com o níquel e o níquel se mistura totalmente com o cobre e eles formam a mesma fase que é a fase alfa. E aqui no meio a gente tem um campo entre as linhas em vermelho aqui, que é o campo que tem a fase alfa, que é fase sólida, né? Mais uma fase líquida aqui, que é o L maiúsculo, que representa o líquido, né? Então, é um campo que tem duas fases dentro do material, né? Uma fase sólida e uma fase líquida, né? Nesse diagrama também tem o ponto B e o ponto A. Esse ponto B e o ponto A, eles estão aqui simplesmente porque a gente vai utilizar eles para simular determinadas condições de composição química e temperatura para calcular quais são as fases que estão lá presentes no ponto B, qual é a quantidade das fases e a composição química de cada fase, e assim também no ponto A, né, quais são as fases que estão presentes lá e a composição química e a quantidade de cada uma.
Então esse aqui é um diagrama isomorfo binário, né? É importante também a gente entender o que está acontecendo no diagrama, né? Na verdade, talvez esse é o ponto mais importante antes de sair fazendo contas, né? Entender o que está acontecendo. Se a gente entender bem o que a gente está acontecendo, a gente vai calcular as coisas certas, né? Então imagina que eu tenho uma liga lá que ela está com 40% de níquel, 60% de cobre, essa minha liga está nesse ponto aqui, em termos de composição química, eu estou a uma temperatura de 1500 graus Celsius. Então, meu material ele está em equilíbrio termodinâmico todo líquido. Né? Então, imagina que eu tenho uma panela desse material, eu estou olhando de cima essa minha panela, ele está todo líquido. Eu começo a fazer um sistema de um resfriamento nesse material. Então, eu vou resfriando, 1400, todo líquido, 1300, todo líquido. Eu começo a chegar a temperaturas em torno de 1250 graus Celsius. Né? Então, eu passo de um campo que eu só tenho líquido e começo a entrar num campo que começa a formar uma fase alfa, mas eu ainda tenho líquido. Então, o que começou a acontecer com o meu material? O material começou a solidificar. Então, o meu material ele começou a formar uma fase sólida. Entretanto, ele ainda tem líquido. E à medida que eu vou diminuindo a temperatura, vai aumentando a quantidade de alfa e vai diminuindo a quantidade de líquido. Então, o material vai se solidificando a uma faixa de temperatura. Isso acontece quando a gente tem materiais em forma de liga, né, com mais de um componente. Quando o material ele é puro, ele solidifica a uma temperatura pontual. Quando a gente tem a mistura de outros componentes, ele começa a fazer esse processo em uma faixa de temperatura. Né? Então ele começa a solidificação aqui em cima, né, nessa temperatura aqui, eu não consigo ver exatamente porque não tenho essa resolução da escala, mas seria em torno de 1270 graus Celsius. Ele continua a solidificação e ele vai acabar aqui embaixo, né? Então, vamos dizer, em 1230 graus Celsius, mais ou menos, termina a solidificação. O material sai de uma região que tem alfa mais líquido e entra numa região que só tem alfa, né? Aqui interessante também, se a gente olhar o cobre puro, né, ele está nessa linha aqui. Essa linha que a gente tem 0% de níquel, a gente tem cobre puro. A gente tem a temperatura de fusão e de solidificação do cobre puro. Então, material líquido, 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 ultrapassa o ponto de 1085, que é esse ponto aqui, se transforma no material sólido. Né? Vê que para um material puro, né, de um componente só, a gente tem uma temperatura de transição sólido, líquido, líquido, sólido. E para o níquel puro, a temperatura é em torno de 1453 graus Celsius, que ele só é líquido, chegando aqui em cima. A gente tem a transição, se a gente estiver resfriando, né, do líquido para o material sólido, se a gente estiver aquecendo do sólido para o líquido, então uma temperatura pontual. Qualquer mistura desses componentes começa a trabalhar numa faixa de temperatura de solidificação. Tranquilo, gente? Então aqui está a temperatura de fusão dos dois elementos, né, do níquel e do cobre. Então a primeira informação que a gente consegue tirar do diagrama aqui de fases. Aqui a gente tem a fase alfa, que é uma fase que é totalmente solúvel o cobre e o níquel, por isso que é um sistema chamado isomorfo binário. Binário porque tem dois componentes, isomorfo porque os dois constituintes são totalmente solúveis, então a gente tem uma fase só dentro da região sólida do material, enquanto a gente só tem uma fase só dentro da região líquida também, então são totalmente solúveis o cobre e o níquel, seja na fase sólida, seja na fase líquida. Esse é o conceito de um sistema isomorfo. Esse slide está um pouquinho carregado, né? Ele é um zoom daquela região central do meu diagrama, então aqui é o diagrama ainda cobre e níquel. Eu estou pegando um percentual de 35% de níquel, então eu estou pegando mais ou menos nessa faixa aqui onde é que está o B, né? E estou vendo o que está acontecendo nesse resfriamento. Então esse zoom dessa região aqui do meu diagrama a gente consegue ver aqui. E essas bolinhas aqui representadas representam como se a gente estivesse observando o nosso material no topo de uma panela de fusão, vamos supor. Né? Então, o que tem em termos de fase lá dentro? Então, no ponto A aqui, eu estou acima desse campo que a gente tem duas fases, então eu estou numa região puramente líquida. Eu vou começar a resfriar o meu material à medida que eu cruzo a curva inicial, né, a curva superior, que seria essa curva aqui, né, de cima. Eu começo a solidificar o meu material. Então, se eu estiver resfriando o meu material, ele vai começar a formar as primeiras partículas sólidas, que seriam a fase alfa.
À medida que eu vou resfriando mais o meu material, vai aumentando a quantidade de alfa em detrimento do consumo da fase líquida. Então a fase líquida vai diminuindo enquanto aumenta a quantidade de fase sólida, né? Faz sentido, né? Está resfriando o material, está aumentando a solidificação dele, então vai diminuindo a quantidade de líquido, vai aumentando a quantidade de fase sólida, vai começar a formar esses grãos dentro do material. À medida que eu vou resfriando cada vez mais, vai formando mais fase sólida e menos fase líquida, até o momento que eu ultrapasso a linha inferior, e daí aqui é a linha dos sólidos, né? Meu material se solidifica por completo. Então aqui eu tenho os grãos do meu material em fase alfa, né? Então essa é uma representação típica que a gente usa para estudar e entender diagramas, né? Que mostra desde a fase líquida lá até a fase sólida o que está acontecendo em termos de transformações. Aqui tem um esquema em texto explicando tudo o que está acontecendo. Depois vocês podem pausar o vídeo aí e ler com calma o que está acontecendo em cada uma das etapas, né? Bom, o que a gente vai fazer do diagrama, né? Além de interpretar o que está acontecendo em cada faixa de temperatura e faixa de composição química, a gente tem que colher as informações dele, né? Então a gente consegue obter 3 tipos de informações. Com base na composição química e na temperatura da nossa liga, a gente consegue obter quais são as fases que deveriam estar presentes em equilíbrio termodinâmico, qual é a composição de cada uma dessas fases e qual é a quantidade de cada uma dessas fases dentro do material, aquelas condições de temperatura e composição química. Então aqui a gente vai estudar esses pontos, o ponto B e o ponto A dentro do diagrama cobre-níquel. Então, qual é as fases que estão presentes, né? A identificação das fases é o método mais rápido e intuitivo, né? Então, por exemplo, se a gente pegar o ponto A aqui, a gente vai identificar em que campo ele está presente, né? Então, a gente consegue ver que ele está no campo alfa. Então, a gente só tem uma fase nessa região do ponto A. Então, esse material ele é composto em equilíbrio termodinâmico por uma fase que é a fase sólida alfa. Já o meu ponto B, ele é composto por 2 fases, uma fase sólida alfa e uma fase líquida. Então aqui a gente tem 2 fases no ponto B e uma fase só no ponto A. Então a fase ponto A ele é composto sólido alfa, enquanto o B é composto de alfa mais líquido. Então essa é a primeira coisa que a gente consegue obter no diagrama de fases, né? Agora vamos identificar qual a composição química de cada uma dessas fases. Quanto que tem de cobre e níquel em cada uma dessas fases, né? Primeiro vamos começar com o ponto A. O ponto A ele está numa região monofásica, então eu só tenho uma fase dentro do material. Então a composição química dessa minha fase, como eu só tenho uma fase dentro do material, é exatamente a composição química da minha liga. A composição da minha liga aqui, ela tem 60% de níquel, 40% de cobre. Então, o ponto A, ele tem uma composição química da minha fase sólido alfa de 60% de níquel, 40% de cobre. Lembre-se que sempre composição química tem a ver com quanto de cada componente a gente tem em uma determinada fase, né? Aqui a gente só tem uma fase, então a gente tem só a composição química global da liga e a composição química da nossa fase. Vamos agora então para uma região bifásica. Agora a gente tem 2 fases, a fase alfa e a fase líquida, né? Como que a gente vai identificar a composição de cada uma dessas fases? Bom, eu vou dar primeiro um zoom nessa região do ponto B. Então esse gráfico aqui ele mostra um zoom, uma ampliação da região central onde lá está o meu ponto B, né? Então eu peguei esse quadradinho vermelho aqui, dei um zoom e botei aqui nesse eixo. Para a gente conseguir identificar a composição química de cada uma dessas fases, a gente traça uma isoterma no ponto B e vê onde é que ele cruza em cada um das minhas linhas, né? Da linha sólida e na linha líquida. Eu vou tentar fazer isso com a canetinha aqui para vocês conseguirem ver. Então aqui no meu ponto B, né? Eu estou no meu ponto B aqui, eu tracei essa isoterma, está aqui representado por essa linha azul aqui, e eu vou lá ver onde é que ele cruza no minha linha sólido, que é esse lado de cá, e na minha linha líquido, que é desse lado de cá. Tudo bem?
Então, desse lado de cá, né, desse lado esquerdo, a gente tem minha fase líquida, enquanto desse lado direito a gente tem a minha fase alfa. Está aqui representado o alfa e ali está o líquido. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer? Para descobrir a composição química da minha fase líquida, eu vou pegar e traçar uma reta lá embaixo e olhar no meu eixo qual é a composição química do meu líquido. Então, essa é a composição química da minha fase líquida. Vou fazer uma aproximação aqui, deve ser em torno, tá aqui embaixo, né? 31,5% de níquel. 31,5% em massa de níquel. E o restante daí é cobre, 68,5% em massa de cobre. Essa é a composição química da minha fase líquida. A composição química da minha fase sólida, eu uso a mesma isoterma e vou ver onde é que ela cruza a minha linha sólida lá, né? Então, desse lado de cá, eu tenho a minha fase alfa. Então, a composição química do meu alfa, eu vou ver lá embaixo no meu diagrama, que é esse carinha aqui. E de acordo com o slide, aqui é 42,5% de níquel e o restante de cobre. Vejam então, pessoal, nesse ponto B eu tenho duas fases, a fase alfa e a fase líquida. E elas têm composições químicas diferentes. Eu tenho mais níquel dentro da minha fase alfa sólida, né, do que eu tenho dentro do meu líquido. Vê que eu tenho uma heterogeneidade em termos de composição química dessas fases. A minha liga, globalmente, ela continua tendo a composição original dela, que seria esse C0 aqui com 35% de níquel. Entretanto, como eu tenho duas fases agora, em quantidades diferentes, a gente não calculou as quantidades dessas fases, a gente só calculou, por enquanto, a composição química dessas fases, eu acabo tendo composições químicas diferentes também dessas fases. Então agora a gente vai para o terceiro ponto que a gente consegue colher no diagrama, que é a quantidade de cada uma dessas fases. Numa região que se a gente diz monofásica, né, eu só tenho uma fase, que seria o ponto A. Então a quantidade dessa fase é 100%. Então o ponto A aqui é o mais tranquilo, né, eu posso dizer que eu tenho 100% de fase alfa e a composição química do meu alfa é 35% de níquel, 65% de cobre. Então, vê que a gente conseguiu identificar qual fase que a gente tem, que é a alfa, qual a quantidade da fase, 100%, e qual é a composição química dessa fase, esse é o meu ponto A. Já no ponto B, a gente tem duas fases, que a gente viu anteriormente. Agora a gente vai ter que calcular a quantidade de cada uma dessas fases. Eu coloquei esse slide aqui, que representa qual a regra utilizada de acordo com Callister lá, para calcular a quantidade de cada uma dessas fases, que é chamada de regra da alavanca invertida. O nome é mais complexo do que o procedimento para identificação da quantidade das fases, né? Então aqui está todo o procedimento, vocês podem ler com calma, mas eu acho que é mais fácil para a gente entender fazendo. Tá? Então a gente vai fazer juntos aqui. Então aqui tem um gráfico que é o zoom daquela região do ponto B, né, que seria aquela ampliação da região central do ponto B. Eu vou passar ele para uma próxima folha para a gente fazer as contas juntos. Então, para eu saber a quantidade de cada uma dessas fases, né, então eu tenho desse lado aqui o meu material, que é o líquido, desse lado aqui eu tenho o meu material, que é o alfa. Para eu saber a quantidade de cada uma dessas fases, eu vou fazer o que a gente chama de regra da alavanca invertida. Então, para saber a quantidade de fase líquida, eu vou pegar essa porção do meu material e dividir pelo total, pelo tamanho da alavanca inteira. Né? Ela é chamada alavanca invertida porque se eu quiser saber a quantidade de líquido, eu vou pegar a quantidade oposta ao ponto B. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu posso usar as escalas do meu eixo lá embaixo. Né? Então, a minha composição química inicial de alfa, em relação à quantidade de níquel, é 42,5% de níquel, menos o meu ponto B aqui, que é 35% de níquel. Isso tudo dividido pelo tamanho da alavanca total. Então, o tamanho da alavanca total é esse ponto aqui, menos o ponto lá do líquido, né, que é o tamanho da isoterma total aqui. Então, esse ponto lá no final é 42,5 menos
31,5. Então aqui, só deixa eu facilitar aqui, então aqui é 31,5, aqui é 35 e aqui é 42,5. Se eu resolver essa equação, eu vou ter a fração de líquido dentro do meu material aquelas condições ali. Então eu vou calcular isso aqui e vai me dar um valor de 0,68 e se eu multiplicar por 100 eu vou ter em percentual 68%. Aí eu quero saber a quantidade que eu tenho de alfa. Quantidade de alfa, vou fazer em vermelho aqui. A quantidade de alfa é a regra da alavanca invertida também. Então a quantidade de alfa é igual o outro lado da alavanca dividido pelo comprimento total da minha reta. Então o outro lado da alavanca lá é o ponto B, que é 35, menos a quantidade de níquel dentro do líquido lá, que é 31,5, dividido por o tamanho da alavanca, o tamanho da minha reta total, que é 42,5 menos 31,5. Isso vai me dar um valor de 0,32, né? Que é 32% dessa fase, né? Obviamente tem que a gente só tem duas fases, então a soma dessas duas fases aqui tem que dar 100%, né? Então olha que interessante, no ponto B, a essas condições que a gente analisou, né? A gente tem duas fases, a fase alfa mais a fase líquida. Em termos de quantidade de cada uma dessas fases, o meu material ele é 68% composto por líquido, então tem bem mais líquido, e 32% composto por sólido alfa. Já a composição química do meu líquido é 31,5% de níquel, 68,5% de cobre. Opa! E a composição química do meu alfa é 42,5% de níquel, 57,5% de cobre. Pessoal, é muito comum a gente confundir as coisas, né? Então, uma coisa é a quantidade de cada uma dessas fases. Então, a quantidade de cada uma dessas fases tem a ver com quanto que a gente tem de cada uma dessas fases no nosso sistema. Então, nesse caso aqui, a gente tem 68% de líquido e 32% de alfa. E outra coisa é a composição química de cada uma dessas fases. A composição química de cada uma dessas fases significa o quanto que a gente tem de cada componente do meu sistema lá dentro de cada uma dessas fases. Então, dentro do meu líquido, eu tenho 31,5% de níquel e 68,5% de cobre, em termos de componentes, né? Essa é a composição química do meu líquido. E dentro do meu alfa, eu tenho 42,5% de níquel e 57,5% de cobre, a essas condições apresentadas no ponto B em equilíbrio termodinâmico. Então, o diagrama de fase ele fala para vocês nos dados de entrada, que a composição química global da minha liga, que é 35% de níquel e 65% de cobre, a temperatura aqui em torno de 1250 graus Celsius, que eu tenho duas fases, fase alfa e fase líquida, que eu tenho bem mais fase líquida do que fase alfa, então eu tenho 68% de líquido, 32% de alfa, e que eu tenho uma composição que dentro do meu líquido eu tenho menos níquel do que eu tenho dentro do meu cobre. Então essas são as informações que o diagrama está passando para a gente, né? Bom, aí vocês podem me perguntar, tá, mas por que eu quero saber isso, né? Para que é interessante para mim saber quanto que eu tenho de cada uma dessas fases, qual é a composição química de cada uma dessas fases? O interessante é que nesse exato momento a gente entender como que a gente obtém essas informações. Depois, como tratar essas informações, isso depende de cada sistema, de cada liga. Por exemplo, né, eu estou buscando uma liga que eu tenha um percentual de cromo maior dentro da fase alfa porque eu quero que esse material se torne inoxidável. Então é interessante para eu calcular lá no diagrama de fase que tem o cromo, identificar quais são as fases que têm um percentual de cromo maior. Então, a aplicação ela vai depender de liga para liga, só que o método de usar a ferramenta, que é o diagrama de fase, é exatamente igual.
essa regra da alavanca, a regra da isoterma para a gente descobrir as composições químicas, a regra da alavanca para descobrir a quantidade de cada uma dessas fases, é igual em todos os diagramas. A gente vai fazer alguns exercícios juntos, né, no próximo vídeo e também nas próximas aulas lá, para a gente se habituar um pouquinho como funciona essa regra da alavanca invertida para obter essas informações. No caso desses sistemas cobre-níquel, a prata-cobre, todos os sistemas que a gente vai estudar, basicamente a gente vai colher essas informações aqui, que são as fases, quantidade e composição química das fases. No sistema ferro-carbono, que envolve os ácidos e ferro fundido, a gente vai, além de colher essas informações, correlacionar essas fases com propriedades mecânicas. Aí a gente vai entender por que com ácido, com alto teor de carbono, tem características mecânicas em termos de resistência superior a um ácido com baixo teor de carbono. Enfim, o diagrama de fase vai mostrar essas formações de fases em equilíbrio. Bom, nos próximos slides aqui são basicamente regras que são utilizadas, como a gente utilizou a regra da alavanca, explicada pelos autores, né? Então, eventualmente, vocês podem utilizar o método que o Callister lá passa para calcular a quantidade de fase e não o método que eu mostrei para vocês aqui. Vocês vão tentar encontrar o que é mais confortável para vocês, né? Então, o Callister aqui, ele separa em dois segmentos de reta nessa alavanca, o R e o S. Aí vê a quantidade de fase líquida aqui é o S, que seria esse pedaço da alavanca, dividido pelo R mais S. E a quantidade, daí ele pega o segmento de S é a composição em alfa menos a composição inicial da nossa liga, e o segmento R mais S é a composição em alfa menos a composição da nossa liga, né? Então, desculpa, a composição do líquido, né? Então ele chega lá no valor de 0,68% de níquel. Ele faz a mesma coisa para o outro lado, né? Então a quantidade de fase alfa é esse segmento R aqui dividido por R mais S. Basicamente ele fez a mesma coisa que a gente, só que utilizou segmentos aqui para identificar isso. Se vocês quiserem fazer dessa forma também, vocês podem fazer. Uma coisa interessante é que para calcular a quantidade de fase é basicamente o tamanho proporcional da alavanca. Então se vocês pegarem uma régua e medirem aqui o tamanho total dessa reta e pegarem esse segmento aqui e dividir pelo tamanho total da régua, vocês vão ter o valor em percentual dessas fases. Não está errado, tá certo? A gente acaba utilizando o eixo lá de baixo, com as composições químicas, para nos dar os valores e facilitar as contas para a gente. Mas se a gente tivesse uma régua aqui, então esse segmento de reta aqui, o tamanho desse segmento de reta em relação ao tamanho total da minha reta, significa o quanto que eu tenho de alfa no meu sistema, e o tamanho desse segmento de reta aqui em relação ao tamanho total da minha reta é o quanto que eu tenho de líquido no meu sistema. Tranquilos, pessoal? A gente vai fazer então alguns exercícios juntos de sistemas isomorfos binários, bem similares que a gente fez aqui, para começar a se acostumar, para depois entrar no sistema eutético binário nas próximas aulas.